E yo! Falei pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês estão? O Tsui está impressionado com o quão rápido o ano passa. Já a gente tá em dezembro, cara, é muito rápido. Mas bem, hoje é dia de anime e hoje eu vou falar de um anime muito engraçado, com vários momentos sem sentido, mas ainda assim com momentos muito interessantes e empolgantes. Hoje irei falar sobre Kore wa Zombie desu ka? Anime de comédia com um pouco de nonsense em um zumbi. Mas bem, antes de começar, vale lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E caso queira receber novidades do canal, dá um curtir, se inscreve aí e clica no sininho de notificações, isso ajuda e muito na criação de mais vídeos assim, pessoal. Então vamos lá. Kore wa Zombie desu ka? É um anime de gênero comédia, ação, sobrenatural e ecchi. Ele é a adaptação para anime da light novel de mesmo nome, publicada desde 2009. Criada por Kimura Shinichi e desenhada por Kobuchi e Muririn. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio Den. Esse é o mesmo estúdio que já trabalhou nos animes Higurashi no Naku Koroni, Vampire Knight, Fate Stay Night lá de 2006 e Konosuba. O anime teve duas temporadas, a primeira indo ao ar no Japão dia 11 de janeiro de 2011 e durando até 30 de março do mesmo ano, contendo 12 episódios e 2 ovas. A segunda, com o nome Kore wa Zombie desu ka? Of the Dead, foi ao ar no Japão dia 5 de abril de 2012 e durou até 7 de junho do mesmo ano, contendo 10 episódios e 1 ova também. Então vamos começar. Kore wa Zombie desu ka? A tradução seria algo como, isso aí é um zumbi? Faz muito sentido. Mas bem, ele é a adaptação para anime da light novel de mesmo nome, escrita por Kimura Shinichi e desenhada por Kobuchi e Muririn. A novel começou a ser publicada em janeiro de 2009 e terminou suas publicações em junho de 2015, com um total de 19 volumes encadernados. A novel foi publicada na revista Fujimi Fantasia Bunko, a mesma revista que publica a novel de Date Alive. E bem, já que não temos mais nada para introduzir, vamos agora para a análise, começando pela história. Bem pessoas, sendo direto, nessa história nós iremos acompanhar o garoto de sorte, ou nem tanto assim, Aikawa Ayumu. Ele é um estudante normal do colegial que vive sozinho em sua casa. Ayumu é um cara legal, apesar de solitário e um tanto sem objetivo na vida, muitas vezes sentindo um vazio em tudo. Certo dia, sempre é um certo dia, né? Ayumu volta para casa quando notou uma coisa estranha pela vizinhança. Uma das casas pela qual ele passava estava com algumas janelas cheias de sangue. Inicialmente ele tentou chamar a polícia, mas ao ouvir uma garota gritar, ele foi até a casa verificar e tentar ajudar alguém. Porém, pro azar do garoto, dentro da casa ele havia encontrado muito mais sangue, e pior ainda, um serial killer que estava sendo muito falado pela cidade, onde ele já havia cometido vários assassinatos por lá. O Ayumu acabou sendo mais uma das vítimas dele. Mas as coisas não ficaram assim. O Ayumu foi impedido de morrer. Uma pequena garota de cabelos brancos havia o trazido de volta à vida. Na verdade, ela evitou que ele morresse totalmente. A garota se chama Elklewood Harusite. Ela é uma necromancer e trouxe o Ayumu de volta à vida para ser o guardião dela. Na verdade, servo. Ayumu havia se encontrado com ela antes de ser assassinado e havia atraído a atenção da garota. Ayumu a chamou de Iu. Ela nunca fala uma palavra, apenas descreve o que ela quer em um pedaço de caderno de anotações. Então, desde o dia em que ela trouxe Ayumu de volta à vida, ela passou a morar com ele, afinal ele é servo dela. Ayumu se tornou um zumbi, mas não um zumbi comum. Ele na verdade se comporta mais como um humano. A única diferença dele para um zumbi comum é que, obviamente, ele não morre, ele consegue se curar, colocar seus pedaços de volta e não fica atrás de comer humanos. O Ayumu possui, porém, várias desvantagens de ser um zumbi, como por exemplo, sair na luz do sol. Isso faz a pele dele ressecar muito se a luz estiver muito forte. Por isso ele prefere dias nublados. Bem, desde o dia em que ele se tornou um zumbi, além de viver com Yu e tentar seguir a sua vida o mais normalmente possível, o Ayumu sai toda a noite para procurar o seu assassino, pois, mesmo após os vários casos, o serial killer ainda continua matando pessoas a rodo pela cidade. Em uma dessas buscas, por acidente e má sorte, o Ayumu acaba entrando no meio da briga entre uma Masou Shoujo, utilizando uma serra elétrica, e uma criatura conhecida como Megalo. E sim, Masou Shoujo, não Mahou Shoujo. Isso é um trocadilho aqui no anime. A garota se chama Haruna. Ela vem de um mundo de magia e tal, onde lá há várias estudantes iguais a ela, que também são Masou Shoujos, e elas combatem essas criaturas. Da pior maneira possível, ela descobre que o Ayumu é um zumbi,
E após tentar apagar as memórias dele sobre o ocorrido por alguma propriedade especial e a azarada de Ayumu por ele ser um zumbi, ele acaba absorvendo os poderes mágicos dela sem querer. Isso faz ela ter que ficar na casa do garoto também, até recuperar os seus poderes. Mas o pior é que, além de ficar com mais uma garota em casa, os poderes que ele pegou sem querer dela ficam atraindo mais Megalo até ele. Ficando pior ainda, tem como piorar a sorte do garoto, em um encontro com uma dessas criaturas após as aulas da escola, o Ayumu tentou enfrentá-lo com tudo que ele tinha, afinal os zumbis podem superar os limites de força que o corpo humano tem. Mesmo assim, a criatura não podia ser vencida com a sua força atual. A Haruna, que ainda não tinha recuperado seus poderes, diz pro Ayumu que, já que ele está com os poderes dela, ele deveria utilizar a serra elétrica da garota se transformar em uma Masou Shoujo e vencer o Megalo. Sem muitas opções, o Ayumu faz isso se tornando uma Masou Shoujo, com direito a ceninha de transformação, calcinha e tudo. Ele consegue vencer a criatura, mas em compensação, devido à magnitude da luta, ele acabou bem na entrada da escola, onde vários dos estudantes estavam lá, vendo a cena dele, vestido de Masou Shoujo. E a partir daqui, pessoas, Ayumu terá que conviver com Haruna em sua casa, tendo que resolver os casos envolvendo os Megalos pra ela, e além disso, ele ainda vai ter que procurar por seu assassino, pra trazer justiça a ele, e talvez assim acabar com o massacre que está acontecendo na cidade. Tudo isso enquanto tenta levar uma vida normal, que infelizmente só vai se tornando cada vez mais complicada pra ele. Esse anime, pessoas, o que eu posso dizer sobre ele? Ele é um anime bem diferente, que mistura vários elementos presentes em animes muito populares da época, e faz muita zoeira com eles. Sério, pessoas, esse é um dos animes mais engraçados que eu já vi naquela época. Além disso que eu contei pra vocês, o anime ainda tem espaço para vários momentos envolvendo situações sem sentido e uma comédia muito estranha, mas bem hilária. A primeira temporada desse anime passa muito rápido, apresentando vários personagens muito engraçados, bem estranhos, muito carismáticos e, como eu disse, várias situações muito doidas e um tanto constrangedoras. Mas ainda assim, o anime ainda tem espaço para trazer um mistério bem interessante, que é acompanhado de várias lutas bem empolgantes, estranhas e bem macabras. A segunda temporada do anime trouxe mais um pouco da história para nós, mas devido ao pequeno número de episódios, ela também passa muito rápido. Mas ainda assim, trazendo bastante conteúdo e bastante comédia para nós que assistimos. Kore wa Zumbi desu ka é um anime que inicialmente parece ser uma coisa, mas já no primeiro episódio mostra que é uma coisa totalmente diferente, mas que é muito interessante de se assistir. Eu adoro esse anime. Mas bem, logo mais eu falo sobre isso, por enquanto vamos falar sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço de Kore wa Zumbi desu ka é bom. Algumas coisas, como alguns personagens secundários, ou até mesmo alguns momentos dos personagens principais, são um tanto simples, mas ainda assim é bem legal. A animação é bem bacana também, bem padrão da época em que ele foi lançado. A trilha sonora é legal, as músicas tocadas no anime são muito boas, principalmente nos momentos que são pra te fazer rir. O anime possui uma abertura e um encerramento pra cada temporada, mas eu vou falar só algumas delas. As músicas são Makasete Tonight, cantada por Nomizo Iori, a dubladora da Haruna. Essa é a abertura da primeira temporada. E Koi no Beginner Nan desu, cantada por Yamaguchi Rie. Esse é o encerramento da segunda temporada. Agora a dublagem. A dublagem desse anime é muito boa, é muito divertida. A forma como os dubladores interpretaram os personagens foi muito legal. Principalmente a questão da Yu. Já que ela não fala no anime, o Ayumu fica imaginando como seria a voz dela falando. Então nessas partes várias dubladoras ficam fazendo a voz dela, sendo uma pra cada episódio. É muito legal. Alguns dos dubladores que participaram do anime são Majima Junji. Ele é o dublador do Ayumu. Alguns dos personagens que ele já dublou foram o Toriyama Kinji, do Hidan no Aria, o Toru Akura, do Hitsugi no Chaika, e o Takasu Ryuji, do Toradora. E Nomizo Iori, ela é a dubladora da Haruna. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Takami Minatsuki, do Deadman Wonderland, a Yoshino, do Date Alive, e a Yanagi Fuyumi, do Blood Led. E agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos para a minha opinião assistindo ao anime. Bom, como eu já disse, Kore wa Zumbi desu ka foi um dos animes mais divertidos e engraçados que eu tinha assistido na época em que ele lançou. Eu achei muito legal a ideia de misturar várias coisas que não combinam muito bem, como Mahou Shoujo, zumbis e monstros diversos. Ainda mais por fazer o protagonista, que é um zumbi diferente já, acabar virando essa Mahou Shoujo. Eu fiquei muito interessado em assistir o restante do anime quando eu terminei o primeiro episódio. Embora quem veio assistir esse anime pensando que iria ver um anime padrão de zumbis, deve ter ficado um tanto decepcionado
decepcionados, pois ele não tem nada a ver com os clássicos zumbis comedores de humanos. Mas ainda assim, esse é um anime bastante divertido. Nada do que acontece nele é forçado, até mesmo as situações sem sentidos dele, elas simplesmente acontecem e, incrivelmente, a maioria delas fazem parte do roteiro, que é bem maluco e cheio de acontecimentos inesperados, mas que ainda assim, em certos momentos, é capaz de trazer alguns acontecimentos bem bizarros e muito interessantes, como o caso do serial killer da cidade. Uma coisa bastante presente no anime, mas ainda assim que não é grande coisa e não atrapalha em nada, é o ecchi. Muitas vezes você vai ver calcinhas aparecendo, peitos balançando e coisas assim, até mesmo de Ayumu. Mas, como eu disse, não é algo que atrapalhe, pois esse não é um anime focado no ecchi, então ele não é tão pesado assim. Na verdade, ele é até engraçado. Quem vai assistir ou quem já assistiu vai entender o porquê. Koryo wa Zombie desu ka? Eu considero como um daqueles animes pra se assistir sem compromisso, só pra se divertir mesmo. A sua história é simples, com muitos momentos e acontecimentos sem sentido, mas que ainda assim é muito interessante de se assistir, nos trazendo muitos momentos estranhos, constrangedores, hilários e tudo isso com personagens muito exagerados e carismáticos. E agora informação extra, Koryo wa Zombie desu ka? Possui algumas adaptações para mangá. Em janeiro de 2010 começou a ser publicada a adaptação para mangá de Koryo wa Zombie desu ka? Essa adaptação durou até novembro de 2013 e fechou com 8 volumes encadernados, uns 46 capítulos. E em outubro de 2010 começou a ser publicada uma outra adaptação para mangá chamada Koryo wa Zombie desu ka? Hai Anata no Yome desu. Esse mangá durou até fevereiro de 2013 e contém 5 volumes encadernados, uns 29 capítulos. Concluindo, Koryo wa Zombie desu ka? É um anime muito engraçado, pessoas. Ele é daqueles animes onde o enredo é bem simples, onde muito do que acontece é feito pra te fazer rir. A história possui sim alguns momentos bem interessantes, bem sérios até, mas ela é acompanhada de vários acontecimentos sem sentidos, bem bizarros, mas muito engraçados. Ayumu é um dos protagonistas mais azarados que eu já vi em uma história de um anime. Apesar de toda a estranheza, momentos constrangedores e acontecimentos sem sentido, Koryo wa Zombie desu ka? Ainda abre espaço para algumas coisas muito interessantes, como o mistério, um pouco do passado dos personagens que é um tanto sombrio e várias lutas bem legais também. Os seus personagens são ótimos, muito carismáticos e ajudam a contar a história de maneira estranha e exagerada, mas ajudam. O anime não possui muitos episódios, além disso eles são tão engraçados e divertidos que passam voando enquanto você assiste, mas ainda assim é tudo muito bom de se assistir. Enfim, Koryo wa Zombie desu ka? É um anime hilário. Ele é um daqueles animes pra se assistir em momentos que você quer apenas se divertir, mas ainda assim ele consegue nos proporcionar bons momentos, não somente com a sua comédia, mas também com alguns acontecimentos bem empolgantes e bem interessantes de se assistir. Mesmo assim, a comédia é o seu foco principal e vai estar lá até nos momentos mais sérios da história. Então, se você gosta de animes bem diferentes, eu diria, que mistura alguns conceitos bem diferentes um do outro, com ótimos personagens, um ótimo senso de humor, momentos um tanto bizarros, constrangedores, um protagonista azarado, um pouquinho de ecchi, vários momentos de comédia sem sentido, mas que ainda trazem algumas partes bem interessantes e empolgantes de se assistir, Koryo wa Zombie desu ka? É um anime que você pode gostar, ainda mais se você não se importar de ter um garoto vestido de mahou shoujo e matando bichos com uma serra elétrica. E bem, pessoas, infelizmente dessa vez não tem link na descrição. O Tsui infelizmente não conseguiu encontrar nada sobre as adaptações para mangá ou a própria novel em português para deixar pra vocês, então eu fico devendo essa pra vocês. Mas bem, pelo menos na descrição do vídeo vão estar os links para os parceiros do canal, pessoas. Dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E pessoas, fazer vídeos assim realmente dá muito trabalho, são muitas e muitas horas acordado, noites viradas, procurando informações, escrevendo e editando. Então, caso tenham gostado do vídeo, dá um curtir, comenta se quiser e compartilha se puder, que isso já vai dar uma grande ajuda na divulgação do canal e vai me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim pra vocês. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí. E isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço por terem assistido a mais esse vídeo, agradeço muito. Então até a próxima, já né?